Os jogadores foram ao gramado na parte da manhã e iniciaram as atividades com um aquecimento com exercícios de mobilidade e coordenação. Em seguida, Dorival Júnior comandou uma atividade de 10 contra 10 em espaço reduzido. Também houve um complemento técnico ofensivo com foco em lançamentos, cruzamentos e finalizações. A preparação do tricolor para o próximo compromisso no Brasileirão será concluída amanhã. Os ingressos para a partida estão disponíveis no site SPFC Ticket. O São Paulo está estudando até 2 zagueiros no mercado para substituir o Dória, isso muito porque tem um Arboleda. Há um sinal vermelho, um sinal de alerta dentro do São Paulo com essa saída do Dória. Não, talvez não em qualidade, mas em quantidade. Hoje o São Paulo só tem disponível o Alan Franco e o Sabino, que são 2 jogadores que já durante o ano tiveram alguns problemas, tiveram dores na panturrilha, desgaste, controle de carga. Então serão 2 jogadores que não vão aguentar naturalmente a carga de jogos até o final da temporada. Então há essa cautela também referente a esses 2 jogadores. E o garoto Osório, que tem sido importante, tem sido utilizado, é levado para todos os jogos ultimamente e que pode ser maturado, e a tendência do Dorival começar a tentar dar confiança para o garoto. Até do que eu tenho de informação prévia, o Isaac pode treinar com o grupo, mas ainda não há uma confiança 100% de que o atleta pode aguentar o tranco. Tem o Matheus Belém, que também está lá treinando na Barra Funda, mas a tendência é dele ser negociado novamente. Ele que tem contrato, se eu não estiver enganado, até o final desse ano, inclusive, ou até o final do ano que vem, eu preciso depois pegar. Mas também o São Paulo entende que precisa, e tem o Arboleda, que o Arboleda não vai jogar mais. Então, e o Tolói, que está no departamento médico ainda com dores na panturrilha, então ainda não há uma confiança de que o Tolói também aguentaria retornar em alto nível. Então o São Paulo vai buscar de 1 a 2 reforços no mercado. Há um entendimento de que o São Paulo precisa de quantidade nesse setor que tem sofrido com muitas lesões. Então a ideia do São Paulo é analisar o mercado, analisar opções e analisar até zagueiros para os 2 lados, tá? Agora o São Paulo entende que além de um zagueiro canhoto, pode buscar um zagueiro destro. Então a ideia do São Paulo é vasculhar o mercado, encontrar soluções, encontrar oportunidades de mercado. A ideia inicial seria que um dos zagueiros tenha qualidade, possibilidade e condição de chegar para ser titular, o que é mais difícil de você conseguir, porque o São Paulo tem toda a dificuldade financeira, tem todas essas questões que a gente sabe, então não é fácil de você conseguir uma opção tão grande como essa no mercado, nas atuais condições financeiras que o São Paulo tem. E o outro zagueiro aí sim já poderia ser uma complementação de grupo, poderia ser uma oportunidade de mercado maior, talvez alguém mais jovem, alguém que não esteja no mercado tão forte, então seria mais ou menos esse cenário, tá? Então o São Paulo vai vasculhar o mercado em busca de pelo menos uma opção, mas se der tudo certo, o São Paulo poderia até buscar 2 zagueiros no mercado. O que você acha dessa história? Quero muito saber a sua opinião nos comentários. Eu, Alex, de verdade, eu tentaria ficar um pouquinho com o Isaac, com o Osório, maturar, porque essa diretoria que vai buscar 2 zagueiros no mercado é a mesma diretoria que contratou o Rafael Tolói e Dória. As 2 últimas contratações de mercado do São Paulo para a zaga foram essas 2. Então eu não confio lá 100% de que chegaria um nome com condições. Eu colocaria os moleques, jogar na fogueira? Paciência, talvez o Dorival poderia ser inteligente ao ponto de formar uma dupla meio mesclada. Num jogo de quarta-feira joga Alan Franco e Osório, no outro joga Isaac e Sabino. E ainda você tem o Tolói, que pode também voltar e revezar, ele tem contrato até o final do ano. E ainda tem o Matheus Belém ali para complementar, tem o Igão na zaga, no sub-20 ali que pode subir um outro jogo, enfim. Eu não confio, de fato, que o São Paulo pode buscar um zagueiro interessante no mercado. Acho que o São Paulo até acertou no Lucas Amon, no Danielzinho, no Cauli e algumas outras peças. Mas quando se trata de contratar zagueiros, essa gestão ultimamente não foi muito boa nesse quesito. Mas essa é só a minha opinião. Quero saber a sua nos comentários. O Sabino foi legal. O Sabino foi uma indicação própria do Muricy. O Muricy conhecia o Sabino dos Santos, ele pediu uma oportunidade para o Sabino, porque ele conhecia, ele ouviu a história do Sabino, que ele estava com problema lá no esporte, e ele quis abraçar essa por amizade. A gente deu sorte que o Sabino acabou dando super certo, que ele trabalhou bastante, focado, e conseguiu essa virada de chave. O Alan Franco foi uma indicação do Crespo, que o São Paulo não conseguiu contratar na era Crespo, deixou ali no seu scout, o Rogério pediu um zagueiro, e aí eles foram buscar o Alan Franco. Então sempre que parte de uma decisão do departamento de futebol, essa ideia, né? Então acho que fica aí a critério para vocês, tá? Pra gente avançar, tem muita informação ainda pra gente trazer. O Dória se despediu nas suas redes sociais, né? Ele já falou um pouquinho sobre isso. E aí, vamos lá, acho que a gente vai trazer algumas informações um pouco mais rápidas nesse quesito, tá? O Bobadilla pode fazer o seu último jogo no São Paulo na partida contra o Boston River. Por quê? Neste sábado, o Bobadilla tá suspenso. Ele tomou o 3º cartão amarelo, tá fora do confronto contra o Botafogo. O Paraguai começa a concentração no dia 24. Então, a tendência é do Bobadilla jogar contra o Boston River e assim que acabar o jogo já ser liberado pelo São Paulo para ir para a concentração contra o Paraguai. Ou seja, ele perderia esse confronto contra o Remo. E antes o que faz e tudo, calma. Essa última rodada do Campeonato Brasileiro, antes da pausa, inclusive, vai ter amistoso de seleção brasileira. Então, muitos clubes vão acabar sendo penalizados, tendo que liberar os atletas que estão convocados. Então, basicamente, todos os atletas que foram chamados para as suas seleções não estarão nessa última rodada do Campeonato Brasileiro
por conta disso. Eles já estarão concentrados, já vão fazer amistosos e tudo mais. É uma falha, né, no calendário da CBF nesse quesito, mas enfim, não é só o São Paulo que vai acabar sofrendo com isso. Então o Bobadilla, que inclusive, a depender, né, se o Bobadilla jogar muito bem, ele pode ser negociado na Copa do Mundo. O São Paulo trata a Copa Sul-Americana como quase a única chance de ser campeão em 2026 e vai jogar todas as fichas nisso, tá? Há um entendimento da alta cúpula do São Paulo que o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo e com muitas dificuldades, que a prioridade do São Paulo é, de fato, permanecer ali no G4, no G6. O objetivo do São Paulo é conquistar uma vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América via Campeonato Brasileiro, mas, consequentemente, também tendo oportunidade de brigar pelo título na Copa Sul-Americana. Então, o São Paulo, com essa eliminação na Copa do Brasil, vai com força máxima total possível, concentrado, para poder conquistar esse título importante, porque a premiação é boa, a premiação é positiva, dá vaga direto e também você tem todas as questões de bilheteria, engajamento nas redes sociais, engajamento do torcedor perante a essa possibilidade de conquistas, além de mobilização do próprio elenco. Então o São Paulo vai tentar, após a pausa da Copa do Mundo, focar 100% nesses objetivos. Uma permanência no G6 em quase todo o período do Campeonato Brasileiro e também tem, quem sabe, conquistar esse título da Copa Sul-Americana. Você acha que é possível? Quero saber o que você acha aqui nos comentários. Solta o dedo no like e vamos pra cima. Rapaziada, a próxima notícia aqui é a respeito de Felipe Coutinho. É isso aí, o Felipe Coutinho foi oferecido ao São Paulo. É, galera, o Felipe Coutinho que rescindiu o contrato com o Vasco antes da hora, alegando aí que estava recebendo muitas críticas, ele não estava contente no Vasco, foi lá e rescindiu o contrato e está sem trabalhar desde então. Felipe Coutinho tem 34 anos de idade e o empresário do Felipe Coutinho ficou sabendo que o Dorival exige a contratação de um camisa 10. O Dorival quer um camisa 10 para fazer o time jogar em volta, em torno aí desse jogador, galera. E aí o empresário do Felipe Coutinho foi oferecer o jogador para o São Paulo. A princípio, o Dorival não se animou com a possibilidade de ter Felipe Coutinho no tricolor paulista, beleza? A princípio não animou essa possibilidade, o São Paulo quer outros jogadores aí, inclusive já fez sondagem por alguns que eu vou trazer nos próximos vídeos, tem Alan Patrick no meio, tem vários outros jogadores. O Coutinho, na minha opinião, foi um bom jogador, né? Jogou em Liverpool, Bayern de Munique, jogou Copa do Mundo, Barcelona, jogou aí em vários clubes e foi bem, né, galera? Mas dos últimos anos pra cá ele não tá indo bem, não tá jogando bem. Então acredito que o São Paulo tem que pensar muito antes de fazer qualquer investida em Felipe Coutinho, galera. Porque tem um alto salário, não tava jogando pelo menos como um meia mesmo, como camisa 10, tava caindo mais pra esquerda, né? Então acredito eu que o São Paulo tem que pensar muito aí. E qual a sua opinião? Você gostaria de ver Felipe Coutinho no São Paulo? Deixa aí nos comentários, rapaziada. São Paulo e XP negociam um novo acordo de name rights do estádio, rapaz. Vamos comentar muito aí sobre isso. Tem novidade em jogador voltando pro jogo de amanhã contra a equipe do Botafogo. Reforço, enfim, alguém aí voltando para reforçar o time do São Paulo. Despedida, último jogo aí de jogador do São Paulo. Que história é essa, Gabriel? Vamos falar muito sobre isso e várias outras novidades do nosso tricolor paulista, belezinha? Tranquilidade, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo. Sexta-feira, sextou e já estamos aí 5 da manhã, já de pé com vídeo novo, porque temos muita novidade aí para atualizar do nosso São Paulo. Certo, rapaziada? Seguinte, sextou de último treino e o Dorival vai encerrar a preparação para o confronto de amanhã contra a equipe do Botafogo, jogo importante, decisivo, até um confronto direto, né? Que o Botafogo ali tá a 3 pontos do São Paulo, só que tem um jogo a menos, né? E se ganhar, empata com o São Paulo com 24 pontos. Então, é um confronto direto. São Paulo está 7 jogos sem vencer. Então, é um jogo aí que tem que buscar os 3 pontos. Só os 3 pontos interessa amanhã, tá bom? O Dorival vai encerrar a preparação para o jogo de amanhã. Hoje, né? No caso, hoje tem o último treino. E vai encerrar a preparação para esse confronto que acontece amanhã no Morumbi. Porém, vamos falar do treino de ontem, quinta-feira, porque temos novidades. O São Paulo treinou nesta quinta-feira e deu sequência na preparação para o duelo contra o Botafogo, que acontece neste sábado no estádio do Morumbi, às 17 horas, né? Às 5 da tarde aí. A atividade desta quinta-feira marcou a primeira vez de Pablo Maia sem a utilização de máscara de proteção desde a lesão que sofreu no rosto. O volante deve ser a novidade entre os jogadores relacionados para esse confronto contra o Botafogo. Para quem não lembra, vamos contextualizar aqui. O Pablo Maia fraturou o nariz e a face durante um treino do São Paulo no início de abril e precisou passar por uma cirurgia. Ele não entra em campo desde o dia 7 de abril contra o Boston River, que foi na estreia, né, da Copa Sul-Americana, foi o último jogo dele. Aí teve um acidente no treino, machucou o rosto, o nariz, teve que passar por cirurgia e já está aí há algum tempo desfalcando a equipe do São Paulo. E
deve estar à disposição, enfim, para o jogo de amanhã. Vamos ver se vai se confirmar, né? Porque tinha informação que ele devia voltar contra o Fluminense, não voltou. Contra o Milionários, também tinha informação que ele podia voltar, também não voltou. Vamos ver se dessa vez ele vai ser relacionado. O retorno do Pablo Maia vem em um bom momento para o Dorival. O treinador não vai contar com o Bobadilla, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Fora que já não tem o Marcos Antônio, então é um setor aí que estamos com problemas, que é o meu campo. Rapaziada? Então a gente tem esses problemas aí de Marcos Antônio e Bobadilla. E ele volta amanhã, no caso, deve voltar, tem mais um treino hoje, deve ter a confirmação se ele vai ser relacionado ou não, tá bom? Segundo o Globoesporte.com, como tá há bastante tempo sem jogar, sem ritmo, o Pablo Maia deve ser reserva, deve ficar no banco ali, quem sabe entrar no segundo tempo. E quem deve começar como titular, né, o mais cotado a começar como titular, é o Luan. Tá? O Luan deve fazer a dupla de volantes aí com o Danielzinho amanhã contra o Botafogo. E assim, cara, eu até vi gente comentando aí, pô, é que o Luan entrou bem em tal jogo, né? Tal jogo ele entrou bem, no outro jogo ele entrou bem, tudo bem, tá bom. Mas existe uma diferença gritante entre Luan e Bobadilla. Muito grande. Primeiro que é o seguinte, eles já são diferentes em questão de característica, né, cara? O Bobadilla é um segundo volante, um cara de distribuição de jogo, né? Um cara que fica mais com a bola, pisa na área para poder finalizar, faz gols, entendeu? Se eu não me engano, o Bobadilla é o jogador que tem mais assistência do São Paulo na temporada, pra você ver, né? O Luan já é o contrário. Camisa 5, pitbull, jogador mais de marcação, de combate. Então, só em características, eles já são bem diferentes. Fora que o Bobadilla é mais jogador, né? Enquanto o Luan tá aí no momento mais de baixa no São Paulo, o Bobadilla tá no auge, né? Então, cara, tem uma diferença grande dos dois. E olha que eu gosto bastante aí do Luan. Mas hoje, né, cara, tipo assim, sai o Bobadilla, entra o Luan. Tem uma queda grande, né? Infelizmente, tem uma queda grande, mas deve ser ele que deve ficar com essa posição aí do Bobadilla. Beleza, rapaziada? Vamos avançando aqui agora para falar sobre o Dória, né, que teve já aí o anúncio oficial do São Paulo da rescisão contratual com o jogador. Segundo o Gabriel Sá, a Delegacia de Repreensão aos Delitos de Intolerância Esportiva se colocou à disposição do Matheus Dória e do próprio São Paulo para identificar os autores das ameaças virtuais ao jogador. Tá? Eu comentei com vocês, quando a gente falou sobre a situação do Dória, eu comentei, né, cara, que as pessoas que fazem esse tipo de coisa, esse tipo de crime, né, porque você fazer ameaça é crime, para quem pensa que internet, que rede social é terra de ninguém, tá muito enganado, tá? Não é terra de ninguém. Quem quiser a fundo investigar, consegue identificar quem são essas pessoas, tá? Internet não é terra de ninguém. Dá para ir atrás, dá para saber quem é, entendeu? Comentamos aqui já, pô, eu larguei o aço no Dória, né? No jogo contra o Fluminense. Pô, eu falei que ele nunca mais vai jogar pelo São Paulo depois do que ele fez no Maracanã. Criticamos ele, né? Todo mundo criticou. E dentro de campo, pelo que ele faz em campo ou deixa de fazer, vale todas as críticas do mundo. Só que a gente tem que criticar o que o cara faz ou deixa de fazer em campo, como jogador de futebol do São Paulo. Como é que pode um cara pegar um celular, né? Pegar o celular e, irmão, ameaçar a família do cara? A esposa, o pai, a mãe, o filho, a filha. O que o cara tem na cabeça de ameaçar a família do cara? Além dele estar cometendo crime, o que o cara ganha fazendo um negócio desse, cara? O Dória vai melhorar fazendo isso? O time vai ganhar com o cara ameaçando a família do cara? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? O cara não vai ganhar nada, o time não vai melhorar e ele está cometendo um crime. Entendeu? O que a família do cara tem a ver com o que ele faz em campo? Tem nada a ver. É um negócio lamentável. Tá? A gente pode criticar, largar o aço no cara em críticas em relação ao que ele joga em campo. Quando parte para ameaça, para a família, já não tem nada a ver com o São Paulo, não tem nada a ver com o futebol. Você está partindo para o pessoal já e cometendo crime. Então, uma coisa é a gente criticar o cara, outra coisa é fazer o que muitas pessoas fizeram, que é ameaçar a família do cara. Um absurdo. Entendeu? Um absurdo. Um negócio lamentável. Tá? Internet não é terra de ninguém. Para quem pensa que é, não é. Tá? E fiquem ligados nisso aí. Não é terra de ninguém. Bom, vamos avançando aqui agora. Copa do Mundo tá chegando. Copa do Mundo chegando aí, né, rapaziada? Falta pouquíssimos dias para começar. E o São Paulo tem um jogador que vai estar na Copa do Mundo, que é o Bobadilla, tá bom? A concentração da seleção do Paraguai para a Copa do Mundo começa já neste domingo, dia 24. O Bobadilla vai fazer o seu último jogo pelo São Paulo antes da parada para a Copa contra o Boston River, porque para o jogo de amanhã contra o Botafogo, como a gente acabou de comentar, ele está suspenso. E contra o Remo, que é o jogo do outro final de semana, e é o último jogo antes da parada para a Copa, ele já não vai estar, né? Então amanhã é suspenso, joga contra o Boston River, depois já se apresenta para a seleção e fica de fora contra o Remo. Aí, o que acontece? Esse jogo contra o Boston River pode ser o último jogo dele pelo São Paulo, querendo ou não, tá?
porque ele é um dos jogadores mais valorizados que o São Paulo tem no mercado. Ele é um jogador jovem, tem mercado na Europa e o cara vai disputar uma Copa do Mundo. Ele já está valorizado nesse momento no São Paulo, porque ele vem muito bem há bastante tempo. Então ele já está valorizado no mercado. Indo para uma Copa do Mundo, só vai valorizar o jogador ainda mais. E o São Paulo tem no seu orçamento uma meta de 180 milhões de reais que tem que vender jogador, né? 180 milhões que tem que ser feito com venda de atletas. E ele é um dos principais ativos que o São Paulo tem hoje no time, né? Então, querendo ou não, pode ser aí o último jogo dele pelo São Paulo. Eu não tenho nenhuma garantia de que ele volta a jogar no São Paulo depois da Copa, sinceramente, tá? Em outras janelas de transferência já foi especulado o nome dele, que outros times da Europa fizeram sondagem, fizeram contato aí, e ele segue muito bem, valorizado, evoluindo e vai pôr um golpe, irmão. Seleção, quando o cara é um jogador de seleção, seja qual seleção que for, qualquer uma, automaticamente já valoriza o jogador. E ainda mais ele que vai para uma seleção que vai disputar uma Copa do Mundo, né? Então, seria uma pena muito grande vender ele, só que é um dos principais ativos que a gente tem e a chance de vender ele é muito, muito grande. A verdade é essa, né? A chance dele ir embora do São Paulo aí é muito grande, né? E tu tem Bobadilha, Marcos Antônio ali, que são os dois, se você for pegar os jogadores mais prontos do time do São Paulo e que tem potencial de venda, é o Marcos Antônio e o Bobadilha, né? Ou então vai ter que vender os garotos da base. Ou então vai ter que vender os dois, porque a gente tá falando de 180 milhões. Vai ter que vender jogador pra cacete pra bater essa meta aí. Entendeu? E, evidentemente, se ele for vendido, vai fazer uma falta gigantesca para o São Paulo. Vai fazer uma falta muito, muito grande aí para o São Paulo. Beleza, rapaziada? Pra gente seguir aqui e mudar de assunto, segundo o UOL, o São Paulo iniciou conversas com a XP para discutir uma possível operação financeira envolvendo o clube. Foram discutidos pelo menos 3 formatos: a criação de um fundo, uma operação de crédito ou financiamento e uma negociação ligada ao direito de nome do Morumbi. Se a frente do name rights avançar, o Morumbi poderá ganhar uma nova marca comercial, como, por exemplo, XP Estádio, Estádio XP, Morumbi XP. Foram algumas das possibilidades que surgiram nas conversas, tá bom? Então o São Paulo tem conversa em andamento com a XP Investimentos para uma operação financeira. Aí pode ser um name rights, pode ser um crédito, um financiamento aí, estão em negociação para uma operação financeira. Assim, desses 3 formatos que foram aí discutidos, a gente pode falar aqui um pouco mais, pode entrar um pouco mais a profundo em questão dos name rights, porque a criação de um fundo, tá, mas o que é a criação de um fundo? A gente acabou de ter a criação de um fundo do FDIC, junto com a Galápagos, que foi um fracasso retumbante. Foi um fundo que foi criado e foi um fracasso. Como é que vai ser esse fundo aí? O outro modelo é uma operação de crédito ou financiamento. O que São Paulo vai ter que dar aí para poder ter esse crédito, esse financiamento? Né? O que São Paulo vai ter que abrir mão? Outro ponto também, né? Então são coisas aí que a gente precisa de mais detalhes aí para a gente poder, na nossa opinião, achar que é algo bom, achar que é algo ruim para São Paulo. A gente não tem muito conteúdo para poder debater aqui sobre isso. E a outra possibilidade, né, é uma negociação ligada aí ao direito de nome do Morumbi, que é os name rights. Aqui a gente já pode falar um pouco mais, porque a gente sabe que o name rights do Morumbi vai até o final do ano. Segundo várias e várias informações, desde o começo do ano, a Mondelez não tem interesse em renovar o contrato com o São Paulo. Aí já surgiu várias marcas interessadas. A que mais foi especulada aí foi a da BYD. Né? A BYD aí, segundo informações da BYD, começou a conversar com o São Paulo ano passado, quando ainda tinha o pior presidente da história do clube. Depois daquele tanto de escândalo, turbulência, aí as conversas congelaram, né? E nos últimos meses, a BYD voltou a ter interesse nos name rights do estádio. Já foi especulado o Banco Inter, né, cara? Outras empresas que eu não vou lembrar aí o nome, mas, segundo informações, a mais interessada mesmo ali era a BYD. E agora aparece aí o São Paulo conversando com a XP Investimento aí para uma possível operação financeira. Né? Uma operação financeira aí, uma das possibilidades dessa operação é os name rights do estádio. Não é assim, acho que independentemente se faz XP ou não, o São Paulo vai ter um novo name rights a partir do ano que vem, porque a não ser que aconteça uma reviravolta muito grande e a Mondelez queira renovar, aí beleza, a gente vai ter a Mondelez por mais algum tempo. Agora, se não renovar, o que é o mais provável nesse momento, vai ter outro name rights. Pode não ser o da XP, pode ser o da BYD, o Banco Inter foi especulado, vai ter um novo name rights. Então esse vai ser um dos principais assuntos que a gente vai debater aí certamente até o fim do ano, que é os name rights do Morumbi. Quem vai ser aí a dona dos name rights, a gente não sabe, mas vai ter com certeza aí. Para alguém, o São Paulo vai vender os name rights. Para alguém vai vender, a gente não sabe para quem. Aí então vamos ficar de olho aí. Morumbi XP é interessante, né? Acho que ficou legal. Morumbi XP, né?
É que o Morumbi se pegou de um jeito diferente, né, cara? Porque você só acrescentou uma letra, né? Morumbi, aí você acrescentou uma letra e virou Morumbis. Ficou muito bem aí junto com a marca Bis, né? Que é o que a Mondelez queria associar aí nos name rights. Então, foi uma sacada ali muito bacana, muito legal e difícil ter esse tipo de sacada, né? Eu até achei que por isso também, né, cara, o São Paulo e a Mondelez iam ficar aí muito tempo aí com essa parceria, mas pelo jeito não vai passar desse ano, né? Pelo jeito não vai passar desse ano. Beleza, rapaziada? Pra gente seguir aqui e mudar de assunto, segundo o UOL, a diretoria do São Paulo trata a Copa Sul-Americana como a única chance de título do São Paulo em 2026. Ué, Rui Costa, não ia brigar por todos os títulos, não mandaram o Crespo embora porque ia brigar por título, porque o Crespo falou que não ia ganhar com ele, mas não pode ter essa mentalidade, que a gente precisa ganhar agora, que não sei o que lá, que não sei o que lá, eu derrubando as coisas aqui. Mudou o discurso? Hã? Mudou o discurso agora? O que aconteceu? O Crespo estava certo, então? E o Brasileirão, que disseram que ia brigar pelo título, que ia brigar por tudo? E aí, já desistiu? Não tem mais como ganhar o Brasileirão? Ou só na cabeça de vocês dá pra ganhar o Brasileirão com esse elenco aí? Tem um monte de posição no elenco que nem jogador tem, né? Contrataram o inacreditável Roger Machado e quiseram colocar na nossa cabeça que ia brigar por título com o Roger Machado, né? Mudou o discurso, Rui Costa? Rui Costa, Rafinha, todo mundo aí mudaram o discurso? O que aconteceu? Né? Estranho, né? Depois de tudo que ele fez, esse cara tá lá ainda. É inacreditável. Meu parceiro, você que tá aí, se inscreve no canal, deixa o like, nós tamo junto e saudações tricolores. Mauro Sérgio, Saraiva Pereira. Por que ninguém mais fala do Igão? Porque ele voltou pro Sub-20 ano passado. O Isaac e o Osório estavam bem entrosados, então ele acabou virando o banco. E aí ele renovou o contrato, até 2030, se não estiver enganado. E aí agora ele vai... É que o Isaac, meio que entre aspas, está atrapalhando a evolução do Igão. Por isso que eu acho que o Isaac... Eu acho que tá todo mundo errado nessa. Eu acho que o São Paulo tá errando em deixar o Isaac no Sub-20, porque claramente o Isaac já não tem mais nível pro Sub-20. Ele tá num nível muito superior. Não tem mais o que ele fazer no Sub-20. O Sub-20 pra ele só tá servindo de ritmo de jogo, só. Só que agora o São Paulo precisa de zagueiro. Então, na minha cabeça, não faz sentido você aventar a ideia de ir pro mercado, sendo que você tem o Isaac, que tá passando o carro em todo mundo no Sub-20, que foi o melhor jogador de São Paulo na Copinha, foi o melhor jogador da final da Copinha. Na minha cabeça, de verdade, eu posso ser o pior gestor de futebol assim, da vida e posso não estar vendo o básico. E os caras estão lá no dia a dia. Mas na minha cabeça não faz sentido o Isaac não estar treinando como profissional. Isaac e Matheus Ferreira. Para mim são dois jogadores que estão perdendo tempo. E o São Paulo tem errado muito nisso de perder tempo com seus atletas no Sub-20. Ou empresta, ou deixa treinando no profissional e vai alternando, treinando no profissional e indo jogar para ter rodagem no Sub-20. O São Paulo faz um trabalho de base, de transição de Sub-20 para o profissional porco. Não faz sentido o Isaac estar no Sub-20 ainda. Não faz sentido o Matheus Ferreira estar no Sub-20 ainda. Claramente jogadores que têm físico e nível para jogar no profissional. Se na sua cabeça, como gestor do departamento de futebol, você acha que eles não têm ainda a possibilidade de jogar no São Paulo, empresta para eles se maturarem em outro clube de Série C, Série B. Só que não, aí fica lá o cara treinando lá no Sub-20, não evolui, porque ele já passou o nível do Sub-20, só tem ritmo de jogo e a gente perde uma joia. Isso que é complicado, entendeu? Para mim é a mesma coisa do Matheus Ferreira, os dois, porque tem outros atletas que lá ainda precisam jogar, porque eu vejo que ainda precisam se maturar. Por exemplo, o TT. Eu acho que o TT ainda precisa jogar jogos do Sub-20. Acho que o Pedro Ferreira, ele pode ficar alternando. É que o problema é que agora a gente precisa do Pedro Ferreira. O Pedro Ferreira tem que jogar, porque não tem ninguém. Mas eu acho que seria o Pedro Ferreira, eu não seria contra. Treina no profissional e vai lá jogar no Sub-20, porque o Pedro Ferreira também precisa de um pouco mais de massa, precisa de um pouco mais de evolução. Agora, o Isaac e o Matheus Ferreira, para mim, é incrível. E aí, o Igão também tá sendo prejudicado. Por quê? Se o Isaac tá no Sub-20, o Isaac tem que jogar. Se ele tá no Sub-20. Só que era pro Igão tá jogando no Sub-20, porque o Isaac ia estar lá no profissional evoluindo, e o Igão no Sub-20 evoluindo, os dois jogadores estariam evoluindo, e quem ganharia? A porra do São Paulo Futebol Clube. Mas vocês acham que o pessoal lá pensa nisso? Vocês acham que o pessoal faz o mínimo? Não faz. Essa que é a parada. Aí fica lá o menino lá, o Igão, zagueiro promissor, erraram pra caramba na transição do moleque, do 17 já jogaram pro profissional, não deixaram o moleque jogar, o moleque ficou lá escanteado, sem jogar, só treinando, pra vocês verem como é porca a transição de base do São Paulo. Então é mais ou menos isso aí. Então, ó, eu acho que ele vai assim, pela falta de opções, tá? Eu acho que ele iria assim. Agora, como eu, Alexander, iria para esse jogo, tá? Como eu, Alexander, iria. Eu iria assim. Eu faria isso aqui, ó. Eu, Alex, faria isso aqui, ó. Deixa o Danielzinho pra cá, ó. Eu, Alex, faria isso. Colocaria aqui o Jordan. Colocaria aqui... Quem pode jogar aqui? Fale um volante aí que tá no São Paulo que pode jogar ali, vamos ver. Não, Pedro Ferreira, vamos jogar o Pedro Ferreira aqui. Eu faria isso aqui, ó. Tá, você não quer botar dois moleques? Não é o Bezerra, não, é o Ferreira, pô. Aqui. Você não quer botar dois moleques? Bota o Luan, então, aqui, ou o Negruti. Não, é verdade, o Negruti também tem que acordar pra vida, né? Vamos botar o Negruti. Eu jogaria assim. Tá? Eu, Alex, jogaria assim. Porque aí eu faria o Pedro Ferreira... Vamos falar do momento de ataque? No momento de ataque, o que esse time faria? Ele faria isso aqui, ó. No momento de ataque. Ele faria isso aqui, ó. E o Wendel pra lá. No momento de ataque, esse time faria isso. Entendeu? Por isso que eu jogaria assim. Eu faria com o Pedro Ferreira o mesmo que o Dorival fez com o Nestor.
O mesmo que eu faria com o Nestor. Então, no momento de ataque, meu time basicamente seria isso aqui. Pedro Ferreira, Danielzinho no meio para articular, o Negruti para fazer a saída de bola, meio que uma linha com 3 zagueiros, mas talvez eu até deixaria o Lucas Amon mais aqui, ó. Uma outra alternativa seria fazer isso aqui, ó. Porque o Lucas Amon ajudaria que ele não subiria tanto, igual era o Rafinha, é que o Rafinha fazia o terceiro zagueiro. O Lucas Amon, em vez de fazer o terceiro zagueiro, eu faria ele encostar aqui no Arthur, ó. Para eles triangularem aqui, aí o Danielzinho ficava mais ou menos aqui, ó, com o Pedro Ferreira aqui também, para eles poderem fazer a armação de jogadas, o Wendel ficava ali com o corredor, e lá na frente o Luciano e o Caleri, mas o Luciano, ele, como o Crespo fala, ele é anárquico, né? O Luciano ia vir para cá, para lá, para cá, o Luciano ia ficar em todo lugar praticamente. Então, seriam duas alternativas, né? O Negruti vinha aqui para ajudar na saída de bola, os zagueiros abriam, e o Negruti ficava aqui mais pelo meio, e aí, ou você poderia fazer o inverso, deixava o Danielzinho aqui mais à frente, aí você põe o Alan Franco aqui, aí o Lucas Amon mais aqui para fazer meio que um terceiro zagueiro. No momento de ataque, eu iria assim. Tá? O Lucas Leonardo fala que nesse caso ele deixaria o Luan porque o Negruti não dá. Pode ser também, não tem problema também. E até você fica até um pouco mais protegido na marcação, não tem problema. Poderia ser também o Luan aqui, você deixa o Luan aqui para proteger um pouco mais o sistema defensivo, e acho que seria interessante. Aí nesse caso eu deixaria o Luan porque o Negruti já ali. O João Pedro fala que o Negruti é muito normal, tem que ser o Luan no lugar do Negruti também. O pessoal não gostou muito da ideia do Negruti, mas seria interessante. O Nicolas falando, Luciano e Caleri não pode sair por quê? Não tem jogador, Nicolas. Quem você colocaria para jogar nesse time? Você colocaria o Tapia para começar jogando? O André Silva não pode. Botaria o Rian para começar jogando? O Rian ainda. É por isso que a gente precisa ter também calma. O Rian tá quebrando a bola no Sub-20. Mas por quê? Porque ele acabou de voltar de uma lesão gravíssima. Então espera um pouco, deixa ele lá no Sub-20. Ele já ajudou, já fez gol agora no último jogo, já jogou melhor contra o Criciúma. Então deixa ele lá pegando confiança, faz mais gol no Sub-20. Treina no profissional, vai pro Sub-20, caixa. Volta pro profissional confiante. Volta lá pro Sub-20, caixa. Até a hora da gente falar, ô Rian, vamos pro jogo, meu irmão. Tá pronto? Entendeu? Tenha calma. O Rian eu não tenho dúvida de que o Rian vai ser fantástico com a camisa de São Paulo. De verdade. Mas acho que ainda é calma pro Rian, tá? Ainda é calma. O Mauro Sérgio falando, e o Paulinho? Já voltou? Já? Também tá disponível aí. Se ele quiser botar o Paulinho, também tá aí. Pode botar o Paulinho. Também não vejo problema nenhum dele também colocar o Paulinho. Mas eu gostaria muito que ele fizesse isso aqui. Para mim, se ele fizer isso, para mim vai ser maravilhoso. Para mim será impecável. E é o que eu acho que ele poderia fazer, pegando um pouquinho desse time que ele já fez em 2023. Acho que dá margem para isso, acho que o time fica protegido, tem uma boa construção de jogo, né? O time pode também variar o esquema durante o próprio jogo, né? Você pode fazer um esquema mais assim também, que não tem problema. Então eu faria isso. O Nicolas fala que tira o Luciano ou o Caleri e deixar os pontas 3 volantes. Pode ser também. Aí você colocaria mais, você tiraria o Luciano para botar o Ferreirinha ou o Luca. O Paulinho vai arrebentar no São Paulo. Também gosto muito do Paulinho, velho. Muito do Paulinho. Pô, verdade. A renovação do Caleri, né? Como é que tá? Do que eu, Alex, tenho de informação, foi tudo acertado verbalmente, só que eles vão esperar só a pausa da Copa do Mundo para oficializar. Tá? Então o Caleri já deu o ok, já deu o aval, o Caleri, o seu staff, o Rui Costa, todo mundo já deu o aval para essa renovação acontecer, renovação até 2028, a tendência é da assinatura acontecer durante a pausa da Copa do Mundo. Beleza? Então tá tudo certo, as partes já tratam o negócio como certo, é só formalizar no papel. O Caleri também em nenhum momento pensou em sair para outro clube, pensou em fazer alguma outra coisa, muito pelo contrário, o Caleri sempre demonstrou a sua vontade de permanecer no São Paulo, então o Caleri vai renovar o seu contrato até 2028. Tá em uma fase também o Caleri, né? O Caleri acho que pra esse jogo aí ele precisa dar uma ressurgida aí, porque realmente ele tá mal, tá quebrando porque a bola, mas às vezes também a bola também não tá chegando, acho que é um dos dois. Mas a renovação dele também tá bem fechada. Tá... O zagueiro Marco de César do Racing da Argentina foi oferecido ao São Paulo nos últimos dias. O defensor pode deixar o clube argentino, que deve passar por uma reformulação no elenco após a temporada. A possibilidade discutida inicialmente seria de um empréstimo com compensação financeira. O nome do jogador foi repassado para análise interna e será avaliado pela comissão técnica e pela diretoria do tricolor antes de qualquer avanço nas conversas. A informação foi divulgada pelo portal Radar da Bola.